tudo bem? Bem-vindos a mais um Informando. Eu sou a professora Malu Ramos e se você perdeu os programas anteriores, visite a playlist do Informando no canal Conexão Escola da plataforma YouTube. Continuando nossa série Alfabetização, falaremos sobre a apropriação do sistema de escrita alfabética e outros conhecimentos que precisam ser trabalhados nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Conhecimentos imprescindíveis para assegurar a alfabetização das crianças. Para falar sobre esse tema, uma das nossas roteiristas, a professora Ana Cristina Pereira Diniz, foi até a Escola Municipal Professor Trajano de Sá Guimarães. E a diretora Romilda Júlia de Aquino Maia nos recebeu para esse diálogo com a professora Ana Lúcia Lopes Sarmento. Vamos ouvi-las? Olá, Malu! Olá, pessoal do programa Conexão Escola. Espero que vocês estejam bem. Estamos hoje na Escola Municipal Professor Trajano, aqui no setor Serrinha, para darmos continuidade à nossa série sobre alfabetização. Hoje estou aqui com a professora Ana Lúcia Lopes Sarmento, estudiosa, pesquisadora da alfabetização, com uma longa caminhada aí no estudo da alfabetização na rede municipal de Goiânia. Então, a professora Ana Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje vamos conversar sobre a apropriação do sistema de escrita alfabética, sobre a relação família-escola nesse processo, sobre os conhecimentos que os professores alfabetizadores precisam ter para garantir esse direito tão fundamental na vida de todos nós. Eu que agradeço, Ana, o convite. Para mim sempre é um prazer poder contribuir, poder falar da alfabetização, que é um processo que envolve todo o direito da criança, de estar alfabetizada na nossa sociedade. Então, estou aqui também à sua disposição. Obrigada, Ana. Vamos começar, então, entendendo por que é tão importante para as crianças se apropriarem do sistema de escrita alfabética logo nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Conta pra gente aí. Na verdade, a apropriação do sistema de escrita alfabética é apenas um dos componentes que são essenciais para o desenvolvimento de um processo de alfabetização. Por isso que a gente fala um processo de alfabetização. O que acontece, O sistema de escrita alfabética, ele traz alguns elementos que são fundamentais para a criança pensar sobre a escrita. Então, quando a criança consegue perceber que aquilo que ela fala, pode ser representado por letras, e que letras não são desenhos, letras não são rabiscos, Letra tem um traçado próprio, e essa representação faz total diferença naquilo que ela vai materializar, nesse seu processo de escrita. Então, a criança aprende, dentro desse processo de escrita, de apropriação, que tem uma organização dessas letras para escrever. Então, essas letras elas podem ser, no primeiro momento, aleatórias, mas a partir do momento que ele vai se apropriando desse sistema, ele vai perceber que existe uma ordem dessas letras para escrever uma palavra, que existe uma quantidade de letras certas para escrever as palavras, e existe na escrita dessas palavras uma relação entre aquilo que ele fala e aquilo que ele escreve. Quer dizer, a pauta sonora vai possibilitando que ele organize essa escrita, essa pauta escrita. Esse é um primeiro movimento que as crianças, no início do primeiro ano, já se apropriam. Então, elas entendem que para escrever precisam de letras, de quantidades, de ordem das letras, para que ele consiga ler e escrever essas palavras. Então, no primeiro ano, as crianças ainda vão fazer esse movimento de trocar letra, de omitir letra, mas eles vão fazer a tentativa também de já ler as palavras, fazendo muito essa relação. Começa sempre com sílabas mais simples, uma consoante vogal, por isso que as palavras bola,
casa, que são da vivência, que são do cotidiano, as crianças conseguem fazer essa relação de uma forma mais tranquila, porque facilita, então, esse processo de reflexão entre letra e som, porque é uma representação simbólica. Então, não é um processo simples, é um processo complexo para as crianças. No segundo ano, isso já muda um pouco, porque a criança que se apropria do sistema de escrita alfabética, ela já precisa avançar no processo de conhecer essa organização dos diferentes padrões e das convenções ortográficas. Então, as crianças, elas aprendem que essa apropriação do sistema de escrita não basta para a criança ser alfabetizada. Ele é um ponto fundamental, né, e primordial, porque ele envolve o desenvolvimento da consciência fonológica, mas essa apropriação do sistema de escrita ela vai avançando. A criança vai entrando em contato com leituras, com diferentes gêneros textuais, vai ampliando seu vocabulário, e essas formas dele escrever e de dizer vão exigindo deles um conhecimento desse sistema de outro lugar. E por que é um sistema? Porque não é só uma relação de letra-som. Existem os sinais, as pontuações, os acentos das palavras, as situações comunicativas que vão determinando como se escreve em determinada situação. E todo esse movimento é que traz esse processo de comunicação e interlocução. Então, as crianças do segundo ano, elas já vão avançando nesse processo, já lendo, compreendendo, e em diferentes situações comunicativas, elas conseguem já organizar o seu pensamento mais elaborado, atendendo a essas convenções. Então, a criança já é capaz de ler com mais autonomia e escrever também em diferentes situações, diferentes gêneros, né, textuais, com mais autonomia. Então, o que a gente diz? No primeiro ano, a criança se apropria desse sistema, já lendo e escrevendo, com alguma compreensão. No segundo ano, ela consolida esse processo, lendo com mais compreensão e escrevendo com mais autonomia. Por isso, a importância da apropriação do sistema de escrita alfabética. Só que não é só esse conhecimento que as crianças precisam para serem alfabetizadas. A gente sabe que existem outros elementos que são fundamentais e isso tem a ver também com o processo de ensino que o professor, né, precisa planejar e desenvolver esse processo para as crianças. Isso, professora Ana. Nós sabemos também o quanto é importante que o professor alfabetizador tenha a sua ação pedagógica, o seu planejamento bem estruturado com essa finalidade. Então, gostaríamos de ouvir, né, que você dissesse aí para a gente quais são os conhecimentos que o professor alfabetizador precisa ter, precisa organizar, considerar na organização do seu planejamento. Então, na verdade, falar dessa perspectiva, né, que a gente traz nos nossos documentos oficiais, que é a perspectiva enunciativa discursiva, talvez seja o maior desafio hoje para o professor, né, que está aqui no processo de pensar em que criança eu quero formar e de que alfabetização eu estou falando. Nós estamos falando de um processo de alfabetização que envolve uma criança que já fala uma língua, que já vive diferentes situações comunicativas nas diferentes práticas sociais e que ele chega na escola para ampliar, né, esse conhecimento, esse repertório e se tornar, né, leitor e produtor de texto. Então, o professor hoje precisa ter clareza de quais são os documentos, né, que trazem essa perspectiva e como esse trabalho se organiza. Quer dizer, o que eu ensino na alfabetização? Qual é o currículo da alfabetização? E esse currículo da alfabetização hoje, né, conforme o DCGO ampliado, que é a tradução que o nosso estado de Goiás fez em relação às leituras da Base Nacional Comum Curricular, traz um currículo organizado pelos campos de atuação, quer dizer, os locais, as situações, diferentes situações que a gente vivencia, os diferentes movimentos da linguagem na sociedade, né, as práticas sociais na linguagem, e esses campos de atuação exigem que a gente fale, escute, leia e escreva, porque a gente vive nessa situação, né, nesse movimento cotidiano. O que acontece? O sistema de escrita alfabética está na análise linguística semiótica, por isso que eu trouxe que tem outros conhecimentos que o professor precisa trazer, né, na sua ação pedagógica para as crianças aprenderem a ler e escrever. Então, o que acontece? A criança que já lê o mundo e vai descobrir as palavras, né, vai ler as palavras, ela precisa dessa análise linguística, né, e da semiótica, que são esses tipos de imagens, de leituras que estão no nosso cotidiano, né? As crianças estão cercadas de gêneros que trazem a leitura da imagem, que é representativa para ela, mas traz também a leitura da palavra.
E dentro dessas situações de leitura, a criança desenvolve o processo de compreensão leitora por meio das diferentes estratégias, e essa compreensão possibilita o desenvolvimento da fluência, que é um outro conhecimento importante que está organizado nessa prática de linguagem, leitura e escuta. A oralidade é justamente esse movimento que a criança tem de já dizer, né, de diferentes formas, aquilo que ela se apropriou no seu processo histórico. A linguagem é um processo que é constituída pelo processo histórico, mas é constituída por mim. Então, a gente se constitui de linguagem. Então, quanto mais a escola ampliar as possibilidades dessa criança ampliar essa linguagem, mais conhecimentos essas crianças vão ter, né, para poder ter o que dizer, como dizer e para quem dizer. E aí entra a questão da produção de texto. Quer dizer, se eu sou uma criança que fala, que tem o que dizer em diferentes situações comunicativas, por meio de diferentes leituras, com essa diversidade textual que a sociedade apresenta e que a escola precisa trabalhar, eu sou um sujeito que também vou ter o que escrever. O que escrever, como escrever, para quem escrever, em que situação escrever. Então, é desse lugar que a gente discute hoje o currículo da alfabetização. Então, o professor precisa compreender que currículo é esse, essa perspectiva, para trabalhar. E como isso se materializa na sala? Justamente, como eu disse, e precisa ter os conhecimentos da apropriação do sistema de escrita alfabética, mas eu preciso pensar quais atividades de leituras são feitas cotidianamente para essas crianças avançarem. Essas habilidades de leitura, de ler, compreender, são fundamentais. Além disso, a leitura não está descolada da escrita, né, Ana? Sim. Leitura e escrita são práticas que estão juntas, coadunam. Então, à medida que eu leio e amplio meu repertório, eu começo a escrever, eu começo a fazer tentativas de dizer, e aí tanto na questão da estrutura do texto, né, do formal, quanto também na estrutura da situação comunicativa. Então, isso exige muito da criança. Pensar numa situação comunicativa e escrever sobre ela, usar um sistema de escrita alfabética, envolve muitas habilidades. Então, isso tem que ser trabalhado sistematicamente pelo professor. Então, Ana, nós sabemos também que a família é uma super parceira do professor, da professora alfabetizadora. Então, conta pra gente aí como é que a família pode contribuir neste processo de alfabetização das crianças. Então, Ana, essa é uma discussão que é diária na escola, né? Essa aproximação família-escola é de fundamental importância para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. A família, no dia a dia, no cotidiano, precisa perceber que o papel dela, primeiro, é levar as crianças para a escola. As crianças precisam frequentar a escola diariamente. Isso facilita que o professor acompanhe as aprendizagens, mostre os avanços dessas aprendizagens para as famílias. E a criança também perceba, né, que nesse espaço ele está aprendendo e está, de certa forma, desenvolvendo todas as suas formas, né, não só de apropriação do conhecimento específico da leitura e da escrita, mas das diferentes formas de interação com o outro, com seus colegas, aprendendo mesmo e se desenvolvendo. Outro elemento importante é que a escola precisa pedir para a família que a criança tenha acesso a diferentes materiais que enriqueçam esse movimento, né? Diferentes leituras, diferentes textos, então, contar uma história, colocar um livro na mão de uma criança, colocar um gibi, tudo isso possibilita muito o avanço das crianças entenderem a função social da escrita. Quando a família está próxima desse movimento da escola, né, a criança compreende essa relação e acaba, de certa forma, dando mais significado no seu processo de aprendizagem. Muitíssimo obrigada, professora Ana, por estar conosco no programa Conexão Escola, quadro Informando. Foi um prazer ouvi-la. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para contribuir em outros momentos também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora Ana Cristina e Ana Lúcia, por suas contribuições. Na semana que vem, falaremos sobre a alfabetização na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Fiquem ligados e desejamos a vocês uma excelente semana e uma semana de muitas conquistas. Esperamos vocês na próxima semana. Beijo, tchau, tchau!